Meu nome é Júlia Mendes. Tenho 28 anos. Há uma semana, meu marido e eu estávamos comemorando nosso primeiro aniversário de casamento com as duas famílias. Era para ser uma noite linda, ainda mais porque eu estava grávida de 3 meses do nosso primeiro filho. Mas no meio da festa, um estranho se levantou de repente e apontou para mim. Depois, disse algo que fez todo o salão ficar em silêncio. Ele afirmou que o bebê que eu carregava era na verdade dele. Para provar, ele até mostrou laudos médicos para todo mundo. Em poucos minutos, as pessoas começaram a cochichar. A família do meu marido se virou contra mim e começou a gritar que ele devia se divorciar de mim imediatamente. Eu fiquei ali chorando, tentando explicar que o homem estava mentindo, mas ninguém acreditou em mim. Ninguém. Até que meu marido fez algo que chocou todo mundo na sala. Nem eu esperava por aquilo. Mas antes de contar o que realmente aconteceu, curta e se inscreva no canal e me diga qual é o seu estado nos comentários. Agora, vamos começar. Aquela noite, nossa casa estava cheia de luzes, música e risadas. Era nosso primeiro aniversário de casamento e meu marido tinha planejado tudo com perfeição. A sala de estar estava decorada com luzes suaves e flores, e uma mesa longa foi montada no centro, coberta com comida que a família dele tinha ajudado a preparar: arroz, feijão, farofa, churrasco e doces típicos. Parentes e amigos próximos chegavam aos poucos, trazendo presentes e sorrisos calorosos. Todo mundo estava bem vestido, conversando, rindo e aproveitando o momento. De fora, parecia uma vida perfeita. E, por um instante, eu acreditei que era. Eu estava perto da janela, segurando suavemente a barriga, sentindo uma felicidade quieta dentro de mim. Estava grávida de 3 meses, e mesmo sem ter contado para todo mundo ainda, aquele segredinho tornava a noite ainda mais especial. Meu marido veio e ficou ao meu lado, colocando as mãos suavemente sobre as minhas. "Tudo bem com você?" perguntou com carinho. Eu sorri e assenti. "Estou feliz", eu disse. E era verdade, porque não importava o quanto as coisas tinham sido difíceis, eu o amava. Mas a verdade era que nosso casamento nunca foi tão simples quanto parecia. Eu vinha de uma família simples e humilde, lá do interior de Minas. Meus pais trabalharam duro a vida inteira só para me dar uma educação básica e uma vida decente. Nunca tivemos muito, mas tínhamos respeito e honestidade. Meu marido, por outro lado, vinha de uma família rica e influente de São Paulo. Eles tinham imóveis, empresas e viviam um estilo de vida que eu só via em novelas. Quando ele me escolheu, eu não acreditei, e a família dele também não. No começo, a família dele tentou ser educada. Sorriam, falavam com gentileza e me recebiam na casa deles. Mas, aos poucos, as coisas mudaram. As palavras ficaram mais afiadas, os sorrisos mais frios. Às vezes eram comentários pequenos. "Ela não combina muito com o nosso meio", outras vezes mais diretos. "Gente da origem dela não entende nosso jeito de viver." Eu tentava ignorar. Tentava me adaptar. Mudei o jeito de me vestir, de falar, até o jeito de me comportar na frente das visitas. Não porque eu quisesse, mas porque queria ser aceita, porque amava meu marido e não queria criar problemas entre ele e a família. Ele sempre me dizia a mesma coisa: "Não escute eles. Eu escolhi você." E eu acreditava. Naquela noite, enquanto a comemoração continuava, notei a família dele me observando de novo, cochichando baixinho entre si. Fingi que não via. Me concentrei na música, nas risadas, nos convidados, ficava repetindo para mim mesma: "Hoje é uma noite especial. Não deixe nada estragar." Depois de um tempo, meu marido se levantou e ergueu um copo. A sala foi ficando em silêncio aos poucos. Ele sorriu e agradeceu a todos por terem vindo. Falou do nosso primeiro ano de casamento, do futuro, da vida que estávamos construindo juntos. Enquanto eu escutava, meus olhos se encheram de lágrimas. Por um momento, mas, justo quando as pessoas começaram a aplaudir, algo inesperado aconteceu. Um homem que eu nunca tinha visto antes entrou devagar na sala. No início, ninguém deu muita atenção. Achavam que era um convidado atrasado, mas, em vez de cumprimentar alguém, ele caminhou direto para o centro da sala. Depois parou e se virou para mim. Seus olhos se fixaram nos meus de um jeito que me deixou inquieta. A sala foi ficando quieta de novo. Cochichos confusos se espalharam entre os convidados.
Antes que alguém pudesse perguntar qualquer coisa, o homem levantou a voz e disse: Desculpem interromper a festa, mas todo mundo aqui merece saber a verdade. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não fazia ideia de quem ele era, nem por que estava me olhando daquele jeito. Então, sem hesitar, ele apontou diretamente para mim e disse algo que fez meu mundo parar. O bebê que ela está carregando é meu. Por um segundo, a sala inteira ficou em silêncio. Depois, de repente, os cochichos começaram a se espalhar por todos os lados. As pessoas se entreolhavam confusas, tentando entender o que tinham acabado de ouvir. Alguns acharam que era brincadeira, mas o olhar sério no rosto dele deixava claro que não era piada nenhuma. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eu nem conheço você, eu disse, com a voz tremendo. Mas o homem não recuou. Em vez disso, olhou ao redor para todo mundo e falou mais alto. Eu tive um caso com ela, disse com confiança. E esse bebê é meu. Suspiros encheram a sala. Meu coração disparou. Não, isso não é verdade. Eu chorei. Ele está mentindo. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele tirou uma pasta da bolsa. Se acham que estou mentindo, disse calmamente. Olhem isto aqui. Ele entregou os papéis para um parente do meu marido. Em segundos, as pessoas se juntaram ao redor. São laudos médicos, disse alguém. Eles batem com o tempo da gravidez, acrescentou outra voz. E olhem isto, sussurrou outro. O homem então pegou o celular e mostrou fotos nossas juntos. Eu congelei. Aquelas fotos pareciam reais, reais demais. Eu não entendo, sussurrei para mim mesma. Nunca encontrei esse homem. Mas ninguém mais estava escutando. A sala já não estava mais cheia de comemoração. Estava cheia de julgamento. A mãe do meu marido deu um passo à frente, com o rosto cheio de raiva. Antes que eu pudesse reagir, ela me deu um tapa forte. O som ecoou pela sala. Minha cabeça virou para o lado e as lágrimas encheram meus olhos imediatamente. Isso é nojento, ela disse. Você trouxe vergonha para nossa família. Eu não fiz nada. Eu chorei, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ela me ignorou e se virou para o filho. Acabe com isso agora, disse com rispidez. Se divorcie dela imediatamente. Outros parentes entraram na conversa. Sempre soubemos que ela não era certa para ele. Olha de onde ela vem. É exatamente por isso que éramos contra esse casamento. Cada palavra parecia uma faca cortando mais fundo no meu coração. Eu olhei para meu marido, esperando que ele dissesse alguma coisa, esperando que ele parasse com tudo aquilo. Mas antes que ele pudesse falar, o homem deu mais um passo à frente. Eu não queria expor ela assim, disse, fingindo calma, mas não consegui mais ficar calado. Foi aí que algo dentro de mim se quebrou. Pare de mentir, eu gritei. Mas no momento seguinte, meu marido deu um passo à frente de repente. Seu rosto já não estava mais calmo. Ele caminhou direto até o homem e, sem aviso, o agarrou e o empurrou com força para trás. Chega! Ele gritou. A sala inteira congelou de novo. Antes que alguém pudesse reagir, ele deu um soco no homem, fazendo-o cambalear para o lado. Como você ousa entrar na minha casa e dizer isso? Disse com raiva. Depois, ele se virou para todo mundo. Sua voz estava firme. Eu conheço minha mulher, disse. Eu a conheço melhor do que qualquer um nesta sala. Um silêncio pesado tomou conta do ar. Ela nunca faria uma coisa dessas, continuou. Não me importa que papéis vocês mostrem ou que fotos vocês tragam. Meu coração parou por um momento. Eu acredito nela. Aquelas 3 palavras pareciam mais fortes que tudo o mais. Mas a família dele não ficou quieta. O pai dele deu um passo à frente, com o rosto frio e sério. Pense bem antes de cometer um erro, disse. Nós demos tudo para você. A mãe completou. Se você escolher ela em vez da família, então não faz mais parte desta casa. Outro parente falou. Você vai perder tudo. Seu nome, sua fortuna, tudo. A pressão na sala ficou sufocante. Então a voz do pai dele ficou ainda mais fria. Você tem que fazer uma escolha, disse com firmeza. Não vamos deixar essa moça destruir nossa reputação. Eu senti meu corpo tremendo. Aquilo já não era mais só sobre mim. Era sobre a vida inteira dele, a família, o futuro, tudo. As lágrimas continuavam caindo dos meus olhos enquanto eu olhava para ele. Eu não queria ser o motivo de ele perder tudo. Mas ao mesmo tempo,
Eu estava apavorada. Apavorada que até ele pudesse mudar de ideia por causa de toda aquela pressão, por causa de tudo que estava em jogo. E, naquele momento, todo mundo na sala esperava pela decisão dele. Por alguns segundos ninguém falou. Todos os olhares estavam sobre meu marido. A família dele estava ali, esperando a resposta, esperando que ele escolhesse. Entre mim e eles, eu mal conseguia respirar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu olhava para ele. Eu não disse nada, não implorei, porque, lá no fundo, eu tinha medo da resposta. Então, finalmente, ele se moveu. Não olhou para a família, não disse uma única palavra para eles. Simplesmente caminhou até mim e segurou minha mão. Aquele pequeno gesto disse tudo. Vem comigo, disse baixinho. E sem olhar para trás, ele saiu da casa comigo. Atrás de nós, eu ouvi as vozes gritando, os pais chamando o nome dele, os parentes tentando impedir, mas ele não parou, nem por um segundo. Naquela noite deixamos tudo para trás. A casa grande, a riqueza, a vida que ele conhecia desde sempre. Sentamos no carro em completo silêncio. Assim que a porta fechou, eu desabei. Não conseguia parar de chorar. Eu juro que não fiz nada. Eu repetia sem parar. Eu nem conheço aquele homem. Por favor, acredite em mim. Minha voz tremia. Eu estava com medo. Medo de que, lá no fundo, ele ainda tivesse dúvidas. Ele se virou para mim. Sua voz estava calma. Eu conheço você, disse. Eu confio em você. Eu olhei para ele através das lágrimas. Não importa o que ninguém diga. Não importa o que mostrem, continuou. Eu não vou acreditar num estranho, em vez da minha própria mulher. Aquelas palavras me deram uma paz que não sei explicar. Mas depois a expressão dele ficou um pouco mais séria. Isso não acabou, disse. Ele está mentindo, e eu preciso descobrir por quê. Nos dias seguintes, ele não descansou. Começou a investigar tudo, cada detalhe, cada pequena pista. Usou contatos, influência, tudo o que tinha. Porque tinha certeza de uma coisa: aquele homem estava mentindo. Mas a pergunta era, por quê? No início, o homem tentou se esconder. Evitava ligações, ignorava mensagens. Mas meu marido não desistiu. Finalmente, o encontrou. E dessa vez, não teve escapatória. O homem foi trazido e obrigado a falar. No começo, ele repetia a mesma história. Mas, aos poucos, a verdade começou a aparecer. Sob pressão, ele finalmente confessou. Admitiu que tudo era mentira. Disse que a família do meu marido tinha pago para ele aparecer na festa e me acusar. Tinham dito exatamente o que falar, que documentos mostrar e como fazer tudo parecer real. Por um momento, eu nem consegui respirar. Meu marido ficou ali em completo silêncio, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Depois, fez uma pergunta simples. Por que eles fariam isso? O homem hesitou por um segundo. Depois baixou a cabeça e disse que a família dele nunca tinha me aceitado. Explicou que eles sempre quiseram que o filho casasse com uma mulher rica, alguém que combinasse com o status deles e protegesse a reputação da família. E por causa disso, não queriam que meu filho fizesse parte da família, nem tivesse qualquer parte na herança. Aquelas palavras mudaram tudo. Meu marido não disse nada depois disso, mas eu via nos olhos dele. Algo dentro dele tinha se quebrado completamente. Uma semana depois, ele tomou uma decisão. Sem contar para ninguém, voltamos para a casa da família dele. Quando chegamos, todo mundo pareceu surpreso. No início, acharam que ele tinha voltado para consertar tudo, para me deixar e voltar para eles. Mas estavam errados. Ele entrou calmamente, segurando minha mão, e parou na frente dos pais. A sala ficou em silêncio. Então, finalmente, ele falou, contou tudo. A verdade, a mentira que eles tinham criado, o homem que tinham pago, cada detalhe. O rosto da mãe dele ficou pálido. O pai tentou manter a calma, mas a expressão mudou. Depois, a mãe começou a chorar. Só queríamos um futuro melhor para você, ela disse. O pai acrescentou, fizemos tudo isso pelo seu bem. Você não entende agora, mas um dia vai entender. Meu marido olhou para eles por um longo momento. Não havia raiva no rosto dele, só decepção. Uma decepção profunda e dolorosa. Então disse baixinho, eu confiei em vocês. A sala ficou em silêncio de novo. Eu poderia ter perdido minha mulher,
Meu filho, por causa de vocês. Ninguém teve resposta. Depois, ele deu um passo para trás e disse algo que eu nunca vou esquecer. A partir de hoje, não tenho mais família aqui. A mãe dele desabou completamente. O pai tentou impedi-lo, mas ele não ficou, não discutiu, não olhou para trás. Simplesmente segurou minha mão e foi embora para sempre. A lealdade verdadeira não se compra nem se força. Ela se prova nos momentos mais difíceis. Se você já viveu algo parecido ou acredita no poder do amor e da confiança, curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e me conte nos comentários qual estado do Brasil você é.